Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de português do Enseja e também para produzir a redação exigida pelo exame. Apresenta um conteúdo amplo que abrange desde os conceitos básicos de gramática até complexas questões de interpretação de texto, passando por todas as técnicas de redação necessárias para a construção de um texto. Na aula de hoje, você irá conhecer os conceitos da análise sintática e aprenderá a aplicá-los aos termos de uma oração. Olá, como vai? Seja muito bem-vindo à aula 7 do curso preparatório de Português e Redação. Avançamos bastante no estudo sobre as regras gramaticais da língua portuguesa. Depois de tantas aulas, acho que você está se perguntando: por que estudar tão excessivamente as regras da língua portuguesa? Estudar a gramática é essencial para entender a língua que falamos, para falar e escrever corretamente, além de tornar o aprendizado de outras línguas mais eficiente. No estudo e compreensão de nossa língua encontra-se a base para o entendimento das outras matérias. As aulas de gramática são essenciais para a prova, pois com elas você aprenderá a ler e escrever corretamente. O que é fundamental para o entendimento de todas as questões, não só as de português. Vimos a parte de morfologia das palavras, que é o estudo da formação e classificação dos termos. Você aprendeu todas as possíveis flexões dos verbos, entendendo quando e como utilizar cada modo verbal. Depois, o conteúdo foi aprofundado nas normas da ortografia, sendo expostas as regras de acentuação das palavras. Por fim, você conheceu os recursos de pontuação da língua portuguesa, que oferece coerência ao texto. A partir de agora, estudaremos a sintaxe. Enquanto a morfologia classifica as palavras de modo independente, na sintaxe, as palavras são classificadas de acordo com sua posição dentro da oração. A sintaxe é a parte da língua que estuda as relações dos componentes que integram uma oração. Constitui seu foco de análise na frase, estudando cada termo dentro de uma oração e a função que estes adquirem. Todo este estudo ocorre sob a forma de análise sintática, que consiste em classificar as palavras em sujeito, predicado e complementos. Você já ouviu falar em análise sintática? Análise sintática é a aplicação de conceitos aos termos de uma oração. No momento em que uma frase é formulada, procura-se atribuir a ela um significado completo. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A análise sintática tem como objetivo compreender como é feita esta combinação e também classificar os termos de acordo com a função que empenham. Você deve estar se perguntando por que estudar novamente a classificação dos termos, se isso já foi visto na morfologia através das classes de palavras. Porque os termos, dependendo do contexto, podem assumir diferentes classificações. E através da sintaxe é possível compreender sob quais contextos o termo está inserido e qual o papel que ele desempenha para o restante da oração. Estudar a análise sintática irá ampliar seu conhecimento sobre a semântica das palavras, ou seja, o sentido da palavra. Isso fará com que sua capacidade de interpretação de textos se torne muito melhor e dará a você uma vantagem muito grande perante os outros concorrentes. Já que a interpretação de texto é essencial para o sucesso na prova. O primeiro passo a ser dado no estudo da análise sintática é o conhecimento de quais são os objetos de estudo desta área. E para isso é preciso compreender corretamente alguns conceitos. O que é uma frase? O que é uma oração? O que é um período?
Aqui temos o conceito de frase. É todo e qualquer enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma simples palavra, por uma oração ou por um período. A frase é iniciada com letra maiúscula e é encerrada com um sinal de pontuação. Ela pode se apresentar de forma sucinta, como por exemplo, não. Ou então se apresentar de forma complexa, com grande conteúdo. Uma frase pode ou não conter um verbo. Porém, para a análise sintática, são estudadas apenas as frases com verbo, que são as orações e os períodos. Oração é um conjunto de palavras organizadas em torno de um verbo, sendo este a condição de existência da oração. As orações são formadas a partir do conjunto de sujeito e predicado, que são conceitos que serão estudados no decorrer da aula. Para que haja uma oração, é necessário um verbo. Cada verbo forma uma oração. Desta forma, haverá tantas orações quanto forem os verbos existentes, ou seja, em uma frase há o mesmo número de orações e verbos. Como veremos adiante, existem casos em que o verbo da oração pode ser omitido, porém poderá ser perfeitamente subentendido. Antes disso, tome nota sobre a dica da próxima página. Fique ligado, nem toda frase é uma oração. O enunciado socorro, por exemplo, é uma frase, pois tem sentido, porém não é uma oração, já que não possui verbo. Período é a frase organizada em uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. Quando o período é formado por apenas uma oração, ele é simples. E quando é constituído por duas ou mais orações, ele é chamado de período composto. Como toda oração está centrada em um verbo ou locução verbal, a maneira mais simples de saber quantas orações existem em um período é contando quantos verbos ou locuções verbais existem no enunciado. Muito bem! Agora que você tem conceitos já esclarecidos, o próximo passo é entender como é feita a análise dos termos de uma oração. Mas, antes disso, responda a pergunta que será feita a seguir. Determine quantas orações há no seguinte período. Maria comprou uma blusa no shopping e usou-a na festa à noite. Uma oração? Duas orações? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! O período exibido no exercício continha duas orações, pois havia dois verbos, comprar e usar. Desta maneira, podemos classificá-lo como um período composto. Vamos agora compreender como são nomeados e analisados os termos que compõem uma oração. Vamos começar com o sujeito. De maneira bastante simplificada, sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. É ele quem realiza a ação da oração. Vejamos os exemplos. Na oração, Pedro ganhou o campeonato, temos como sujeito o substantivo próprio, Pedro. Para saber qual termo é o sujeito, é preciso perguntar ao verbo. Isso mesmo, temos que perguntar ao verbo quem é o sujeito. Se o verbo da oração é ganhar, perguntamos quem ganhou, tendo então como resposta o sujeito, Pedro. O restante da oração é chamado de predicado. O mesmo ocorre com a oração, aquele menino brincava com uma pipa. O sujeito da oração, ou seja, aquele que realiza a ação de brincar, é aquele menino. Já o restante da oração, brincava com uma pipa, que é a ação realizada pelo sujeito, é chamado de predicado. Dentro da análise sintática, temos 5 classificações de sujeito. Sujeito simples. Sujeito composto.
Sujeito indeterminado. Sujeito oculto. Orações sem sujeito. Vejamos como é cada classificação. Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Por exemplo, na oração "o teatro estava lotado", temos apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo, teatro. Não se deve confundir o sujeito simples com a noção de singular. Temos um sujeito simples quando o verbo da oração refere-se a apenas um elemento. Como ocorre na oração, todos aplaudiram o espetáculo, em que o sujeito é classificado como simples, apesar de remeter ao plural. Sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos expressos na oração, ligados diretamente ao verbo. Como ocorre no exemplo, cinema e teatro são ótimos programas de lazer. Em que apresenta dois núcleos de sujeito, os substantivos cinema e teatro. Dentro da análise sintática temos também o sujeito implícito. Sujeito implícito, também chamado de sujeito oculto, ocorre quando não está explicitamente representado na oração, porém é possível ser identificado. No exemplo que temos, construímos uma grande carreira. Não existe nenhum sujeito explícito na oração. Porém, através da conjugação do verbo construir, é possível identificar que o sujeito oculto que se refere a construímos é nós. É assim que se forma o sujeito oculto. Sujeito indeterminado é aquele que não é possível determinar nem pelo contexto, nem pela conjugação do verbo. Existem duas maneiras diferentes de indeterminar o sujeito, as quais veremos a seguir. Indeterminamos um sujeito utilizando a terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que ele se refira a nenhum termo identificado anteriormente na oração. Exemplo disso é a oração "estão solicitando sua presença no recinto". Não é possível determinar quem é o sujeito da oração através dessa conjugação do verbo. E também podemos indeterminar o sujeito utilizando a terceira pessoa do singular seguida do pronome se. O verbo vem acompanhado de se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Um exemplo muito comum desta ocorrência são as placas de anúncios, como este exemplo. Precisa-se de recepcionistas. Agora fique atento à dica a seguir. Fique ligado. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, mas faz referência a elementos explícitos em orações anteriores ou posteriores, o sujeito é determinado. Por fim, temos as orações sem sujeito. Orações sem sujeito são formadas apenas pelo predicado e articulam-se a partir de um verbo impessoal. Nessas orações, o conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser, a mensagem centra-se no processo verbal. A enunciação se dá através do predicado. Os casos mais comuns de sujeito inexistente são verbos que exprimem fenômenos da natureza. Por exemplo, nevar, chover, ventar, trovejar e anoitecer. Quando estes verbos são usados na forma figurada, podem ter sujeito determinado. Verbo haver com sentido de existir. Como ocorre na oração, nunca houve tantos candidatos, em que o verbo haver garante a inexistência do sujeito. Verbos com ideia de tempo decorrido. Ocorre quando os verbos ser, estar e fazer são usados para indicar uma ideia de tempo decorrido. No exemplo, faz 3 semanas que não a vejo. O verbo fazer expressa a ideia de tempo corrido. Por isso não há sujeitos na oração. Verbo ser nas expressões de horas, datas ou distâncias. Exatamente como na oração.
De um extremo ao outro são 300 quilômetros. O verbo ser determina a não ocorrência de sujeitos na oração. Agora fique atento ao conteúdo a seguir. Excelente! Desta maneira você já compreendeu como são classificados os sujeitos da oração. Para poder fixar melhor, vamos relembrar quais os tipos existentes. Sujeito simples. Sujeito composto. Sujeito oculto. Sujeito indeterminado. E sujeito inexistente. Oração sem sujeito. Com todos esses conceitos fixados, vamos partir para o estudo dos predicados. Mas antes disso, responda à questão a seguir. Determine se as afirmações expostas são verdadeiras ou falsas. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Sujeito composto é aquele que contém mais de um núcleo. Orações com sujeito oculto são aquelas que não possuem sujeito. Pode ocorrer uma oração sem sujeito quando usarmos o verbo haver com sentido de existir. Sujeito indeterminado é aquele que, embora exista, não pode ser determinado. Sujeito simples pode ocorrer mesmo com sujeito no plural. Muito bem, você está realmente muito atento ao conteúdo. Agora vamos voltar aos conceitos da análise sintática. Vamos aprender agora sobre os predicados. Predicado é todo o conteúdo que se declara ou informa sobre o sujeito e é estruturado em torno de um verbo ou locução verbal. Existem algumas classificações que podemos dar ao predicado e elas são feitas de acordo com o tipo de verbo que é utilizado na oração. Os verbos podem ser classificados em verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos de ligação. Vejamos agora o que significa cada uma dessas classificações. Verbos intransitivos são os verbos que não necessitam de complementos na oração. Um exemplo de verbo intransitivo está na oração: as folhas caem. O verbo cair possui sentido completo, não necessitando de complementos para criar significado. Já os verbos transitivos são o oposto dos verbos intransitivos, pois necessitam de complementos para criarem sentido. Verbos transitivos diretos são aqueles que pedem um complemento sem preposição. Este complemento, por causa disso, é chamado de objeto direto. Como ocorre no exemplo, esta fábrica produz roupas. O verbo produzir necessita de um complemento para criar sentido. Neste caso, é o substantivo roupas. Ele é classificado como direto, pois seu complemento não vem acompanhado de preposição, como ocorre com os verbos transitivos indiretos. Verbos transitivos indiretos são aqueles que necessitam de um complemento regido de preposição, o qual é chamado de objeto indireto. Na oração, eles responderam a todas as perguntas. O verbo utilizado é transitivo indireto. O verbo responder necessita sempre de um complemento para criar sentido, e este sempre vem depois de uma preposição, como a, para, ao, que, etc. Antes de continuarmos, fique atento à dica a seguir. Fique ligado. Existem verbos que podem ser transitivos diretos e indiretos, ao mesmo tempo, pois são acompanhados de complementos com e sem preposição. Alguns exemplos são agradecer, perdoar, pagar. Por fim, temos os verbos de ligação.
Verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito da oração a uma palavra ou expressão que é chamada de predicativo. Eles atribuem ao sujeito um estado, situação, fenômeno. Como ocorre neste exemplo, o céu é azul. O verbo de ligação ser liga o sujeito ao predicativo da oração. Alguns exemplos de verbos de ligação são ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, etc. Baseado nas classificações dos verbos que você acabou de ver, é possível ordenar os predicados em diferentes categorias. Antes de conhecermos as classificações dos predicados, responda a questão a seguir. Determine qual é a resposta correta. Na oração, devemos obedecer aos nossos princípios. É utilizado o verbo transitivo obedecer. Este verbo exige uma preposição, que antecede seu complemento. O complemento para esse tipo de verbo é chamado de objeto direto, objeto indireto. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Os predicados podem ser classificados em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. A classificação do predicado está ligada ao seu núcleo. O núcleo do predicado é composto pelo seu termo mais importante, aquele que lhe dá sentido. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. O núcleo do predicado verbal é o verbo, pois ele traz em si a ideia de ação da oração. No exemplo, o professor corrigiu as provas. O núcleo do predicado é o verbo corrigir, portanto, trata-se de um predicado verbal. Predicado nominal é aquele formado por um verbo de ligação e um predicativo. O predicado nominal nos informa algo a respeito do sujeito da oração, indicando um estado ou uma qualidade. Como ocorre no exemplo, a prova era difícil. Em que o núcleo do predicado é o termo difícil, chamado de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o termo que modifica o sujeito. É a expressão que nos informa alguma coisa a respeito dele. Fique ligado, os predicados nominais ocorrem sempre em orações que utilizam verbos de ligação. Por fim, temos os predicados verbo-nominais. Predicado verbo nominal é formado por um verbo significativo, aquele que descreve uma ação, mais um predicativo. O predicado verbo nominal oferece sempre duas informações. Por isso, o núcleo do predicado é composto por um verbo e um nome. Como nesta classificação o verbo obrigatoriamente expressa uma ação, o predicado verbo nominal não possui verbo de ligação. No exemplo, a criança brincava distraída. O predicado é classificado como verbo nominal. O núcleo do predicado é formado pelos termos brincava e distraída, onde o primeiro é um verbo intransitivo e o último, um predicativo do sujeito. Excelente! Você acabou de aprender como são classificados os predicados da oração. Para poder fixar melhor, vamos relembrar quais os conceitos aprendidos. Vamos começar com os verbos. Os verbos podem ser classificados como verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Já os predicados podem ser classificados em predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Com todos esses conceitos fixados,
vamos seguir ao estudo da análise sintática. Mas, antes disso, responda a questão a seguir. Determine se a afirmação exposta é verdadeira ou falsa. Orações que utilizam verbos de ligação possuem predicado nominal. Verdadeiro, falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Os dois conceitos vistos até aqui, sujeito e predicado, são chamados dentro da gramática de termos essenciais, pois são fundamentais para a existência da oração. A partir daqui, aprenderemos os chamados termos integrantes da oração. Como vimos, alguns verbos não possuem sentido completo em si mesmos. Seu significado só fica claro com a presença de outros termos. Estes termos são chamados de integrantes. São eles: complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Complemento nominal. Agente da passiva. Vejamos como são caracterizados cada um desses elementos. Os complementos verbais completam o sentido de verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. São os chamados objetos diretos e objetos indiretos, que vimos há pouco. Os objetos diretos são os termos que completam o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele, sem o auxílio da preposição. Já os objetos indiretos são aqueles que completam o sentido de um verbo transitivo indireto. Ele vem sempre regido de uma preposição clara, ou então subentendida. Os termos que completam o sentido do verbo usado na oração denominam-se complementos verbais. Complementos nominais são os termos que completam o sentido de uma palavra que não seja um verbo. Desta forma, ele pode referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios, sendo sempre intermediado por uma preposição. É o termo que completa o sentido dos nomes de uma oração. Vamos entender através do exemplo. Maria tem orgulho da filha. Vamos verificar os termos desta oração. Temos o sujeito Maria, o verbo ter, o substantivo orgulho e, por fim, o complemento nominal da filha, que completa o sentido do substantivo orgulho. O complemento nominal representa o recebedor, o alvo da declaração expressa por um nome. Ele é regido pelas mesmas preposições do objeto indireto. Difere deste apenas porque, em vez de complementar verbos, complementa nomes. Agora vamos conhecer o último termo integrante da oração. O agente da passiva é o termo que indica o elemento que praticou uma ação verbal quando este verbo está na voz passiva. Antes de conhecer mais detalhes deste termo integrante, você precisa entender alguns conceitos sobre as vozes do verbo. As vozes do verbo referem-se à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é o agente ou o receptor da ação. Dentro da língua portuguesa temos 3 vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa ocorre quando o sujeito da oração é o agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Temos um exemplo de voz ativa em ele fez o trabalho, onde o sujeito ele pratica a ação descrita pelo verbo. Ocorre a voz passiva quando o sujeito é o receptor da ação expressa pelo verbo. Um exemplo de oração na voz passiva é o trabalho foi feito por ele. Diferente da oração anterior, o sujeito, o trabalho, recebe a ação do verbo.
A voz reflexiva ocorre quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e receptor da ação expressa pelo verbo, ou seja, ele pratica e recebe a ação. Como ocorre no exemplo da oração "O menino feriu-se", em que o sujeito da oração pratica e recebe a ação verbal. Com estes conceitos, podemos entender agora sobre o que trata o agente da passiva. O agente da passiva é um termo integrante da oração, que só se faz presente quando a oração está na voz passiva. Ou seja, ele apenas surge quando o sujeito da oração está recebendo a ação verbal. Vamos entender melhor nos exemplos. Aqui temos uma oração na voz ativa. Os jurados escolheram a vencedora. Nessa oração temos os seguintes termos: os jurados sendo o sujeito da oração. O verbo escolheram. E por fim o objeto direto, a vencedora. Vamos ver essa mesma oração na voz passiva para entender o agente da passiva. Na voz passiva, a oração fica da seguinte maneira: a vencedora foi escolhida pelos jurados. O sujeito da oração agora é a vencedora. A ação é expressada pela locução verbal "foi escolhida". E os termos "pelos jurados", que antes se comportavam como sujeito da oração, agora são os agentes da passiva. O agente da passiva é o termo que pratica a ação expressa pelo verbo, quando este se apresenta na voz passiva. Normalmente vem regido da preposição por, de, pelo, etc. O agente da passiva é facilmente identificado passando a oração para a voz ativa. O sujeito da oração da voz ativa transforma-se em agente da passiva, quando a oração é redigida na voz passiva. Muito bem, antes de encerrarmos a aula de hoje, responda corretamente a questão que vem a seguir. Determine em qual voz está a oração exposta. A oração "A maçã envenenada foi mordida por Branca de Neve" apresenta-se em qual voz verbal? Voz ativa? Voz passiva? Resposta correta. Clique sobre o botão "Continuar" para prosseguir. Excelente! A oração apresenta-se na voz passiva, já que o sujeito da oração está recebendo a ação verbal. Desta maneira, vamos encerrando a aula de hoje. Espero que tenha gostado e aprendido muito, pois diversos conteúdos foram vistos nesta aula. Estude todo este conteúdo em sua casa e mantenha sempre a matéria esclarecida. Boa parte do sucesso na prova depende da dedicação que você tem fora da sala de aula. Compreender corretamente os termos da oração fará com que escreva melhor e dinamize sua leitura. Até a próxima aula!